A água da purificação. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números, capítulo 19. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana e nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, venha fazer parte, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 19. E depois desses pedidos, quero ler com vocês hoje do versículo 1 até o versículo 8, que diz: Disse também o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é uma exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma canga. Vocês a darão ao sacerdote Eleazar. Ela será levada para fora do acampamento e sacrificada na presença dele. E então o sacerdote Eleazar pegará um pouco do sangue com os dedos e o aspergerá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada. Será queimada. O couro, a carne, o sangue e o excremento. Desculpa. E a direção da entrada da tenda, né, do encontro. Na presença dele, a novilha será queimada, o couro, a carne, o sangue e o excremento. O sacerdote apanhará um pedaço da madeira de cedro, sopo e lã vermelha e os atirará ao fogo que estiver queimando a novilha. Depois depois disso, o sacerdote lavará as suas roupas e se banhará com água. Então poderá entrar no acampamento, mas estará impuro até o cair da tarde. Aquele que queimar a novilha também lavará suas roupas e se banhará com água, e também estará impuro até o cair da tarde. Portanto, o que nós percebemos aqui nesse capítulo, porque nós estamos falando aqui a respeito desse sacrifício que o Senhor falou então a Moisés e a Arão, portanto, a partir desse sacrifício, o sacerdote que fizer esse sacrifício, ele vai ficar impuro, e aí vai falar a respeito, então, ao longo do capítulo, de outras formas, então, que qualquer uma das pessoas poderiam ficar cerimonialmente impuras, e aqui vai tratar sempre a respeito de morte, morte de um ente querido, no caso aqui, o sacrifício dessa novilha vermelha. Portanto, tudo relativizado à morte, tudo com relação à morte. E nós percebemos ali no estudo de Números, desculpa, de Números não, de Levítico, você pode conferir lá Levítico 11, você pode conferir também Levítico 14, Levítico 15, esses capítulos, né, 11, 14, 15, que vai tratar a respeito das pessoas que estavam cerimonialmente impuras e qual que deveria ser o procedimento delas, a oferta que elas deveriam dar ali para se tornarem puras. Então, nesses textos que a gente está falando, teria o custo aí, né, com relação à oferta que eles deveriam dar. Então, esse custo monetário que era trazido para as pessoas que estavam cerimonialmente impuras. Agora, nós percebemos aqui que não vai ter a oferta, mas apenas esse lavar com essa água para purificação. E o que a gente percebe é que existem dois tipos aqui, né, de circunstâncias, de situações em que a pessoa ficava aqui cerimonialmente impura e o comportamento dela.
E o que a gente percebe com relação ao comportamento é que algumas elas ficavam apenas o restante do dia impuro, então elas se lavavam, ficavam o restante do dia impuro, mas depois já estavam cerimonialmente puras. Mas haviam aqui algumas circunstâncias, né, um pouco mais relevantes, aonde elas ficavam 7 dias impuras. E aqui no texto vai falar que elas precisariam se banhar no terceiro e no sétimo dia, e no final do sétimo dia elas se tornariam novamente puras. Portanto, a forma como as pessoas estariam ou não purificadas, ou melhor dizendo, elas estariam cerimonialmente impuras e como se tornariam puras novamente para poder participar ali das cerimônias. O que nós percebemos com relação a esse texto é que isso tudo aponta para Jesus. Por quê? Porque esse texto aqui não tem o custo de uma oferta. Não tem o custo de uma oferta. E o que nós, lendo alguns autores aqui, nós percebemos é que eles apontam para o sacrifício de Jesus, que está descrito ali no caso em Hebreus capítulo 9. Eu quero ler aqui com vocês Hebreus capítulo 9, o versículo 13 e o 14, que diz: Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Portanto, o autor aos Hebreus ele está comparando esse sacrifício que nós vimos aqui em Números capítulo 19. Ele está comparando esse sacrifício com o sacrifício de Jesus. Ele está falando a respeito de que se esses novilhos deixavam o contato com a morte, deixavam as pessoas ali impuras, e elas eram purificadas por causa aí do novilho, por causa da água, não é verdade? Então, quanto mais o sangue de Jesus irá nos purificar e nos deixar aptos a nos apresentarmos diante do Deus vivo, para que nós venhamos a servir, é assim que termina o versículo 14, para que sirvamos ao Deus vivo. Portanto, o sangue de Jesus é que nos purifica. Então, se no Antigo Testamento, quando nós estamos lendo aqui, no capítulo 19, as águas purificavam, agora o que nos purifica é o sangue de Jesus. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, então a primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 7, diz que se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então nós temos comunhão. A, eu me torno puro pelo sangue de Jesus e tenho contato, comunhão com você, que também foi purificado pelo mesmo sangue de Jesus Cristo. Então, nós percebemos que o texto aqui de Números, ele vai apontar, ou era apenas uma sombra daquele sacrifício perfeito de Jesus ali na cruz do Calvário, nos purificando de graça. Porque Paulo vai falar em Efésios capítulo 2,
Lá no versículo 8 e no versículo 9, ele vai falar que a salvação é pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não é por obras para que ninguém se glorie. Portanto, a nossa salvação, a nossa purificação é de graça. Nós não conseguimos fazer nada. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Nós não temos como nos purificar. Quem nos purifica é Jesus. E a certeza que nós temos que fomos purificados por Jesus nos é dada pela pessoa do Espírito Santo. E entenda que no batismo de Jesus nas águas, ali quando ele sai das águas, vem o Espírito Santo como uma pomba. E nós percebemos então que essa água ela se refere ao Espírito Santo. Quando falamos a respeito de água no Novo Testamento, isso aponta para o Espírito Santo, que é quem vai nos purificar. O sacrifício de Jesus nos purifica, na pessoa do Espírito Santo, que é o selo, a garantia que nós temos, que é colocada em nós, de que viveremos eternamente com o nosso Deus. Portanto, nós percebemos diante do capítulo 19 de Números que isso aponta para esse sacrifício perfeito de Jesus, aonde nos é dado também o Espírito Santo como garantia de que nós verdadeiramente fomos salvos, e nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é um dom, é um presente de Deus. Acontece que esse presente que Deus nos dá traz algumas transformações na nossa vida. Então a nossa mente é transformada, e porque a nossa mente foi transformada, as nossas atitudes também são transformadas, e nós passamos a dar fruto, que é o que Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 22, a respeito do fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Portanto, nós então passamos a dar frutos quando nós recebemos esse Espírito, frutos do Espírito. E a partir desse entendimento, eu quero concluir com algumas perguntas, como nós sempre fazemos aqui nos estudos. E a primeira coisa, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão é: nós entendemos verdadeiramente que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar? Ou seja, se o sacrifício de Jesus é suficiente, não é necessário fazer mais nada. Então, cremos verdadeiramente que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar? Acreditamos verdadeiramente que nós somos salvos pela graça? Ou seja, que nós não fazemos nada, mas que quem fez tudo foi Jesus Cristo de Nazaré? E a partir desse entendimento, quanto que a nossa mente tem sido transformada? A nossa forma de pensar tem verdadeiramente sido transformada a ponto de mudar o nosso comportamento e as nossas atitudes? E a partir dessa transformação da mente, transformação das atitudes, nós temos fruto do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Temos isso para oferecer para as pessoas? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.